Olá, tudo bem? Saudações novamente, aqui Sadi Nogueira. É... é um vídeo aí meio que de um desabafo, tá? Mas não tem nada a ver com política não, já adianto. É... Tome muito cuidado toda vez que você for fazer qualquer tipo de negócio. Eu sei que a condição financeira hoje faz com que a gente procure, de repente, lugares alternativos ou mercadorias alternativas, produtos alternativos, serviços, né, sem qualificação, para tentar reduzir os custos, né, uma vez que o custo de vida já é alto, pós-pandemia isso ficou pior ainda, e a gente faz um esforço monstruoso para poder fechar a conta no final do mês, né, para ver se sobra alguma coisa. Mas muito cuidado quando você for adquirir produtos, serviços, enfim. Exija de preferência, logo no início da contratação, o vínculo de que cada pagamento que seja feito seja emitido recibo, discriminando o valor e do que é esse valor que é depositado e, ao final, nota fiscal de prestação de serviço. Veja, por que eu estou falando isso? Não é porque eu sou a favor do governo recolher ICMS, PIS, COFINS, não é nada disso. Mas caso você necessite, por qualquer razão, entrar na justiça contra a pessoa que você negociou, seja um vendedor ou prestador de serviço, você precisa de material que comprove a relação de consumo. Eu sei que comprovar a relação de consumo é fácil, né, em tese. Mas quanto mais componentes você tiver dessa relação de consumo, discriminadamente, mais fácil de, se caso seja necessário chegar num juiz, ou mesmo no PROCON, para que quem vai julgar o mérito não tenha dúvidas de quem que está com a razão ou quem não está com a razão. E acelere o processo. Infelizmente, eu tenho o hábito de confiar em pessoas que prestam serviço. Como é que eu posso explicar? É difícil hoje você ter uma loja com tudo, entendeu? Com funcionários registrados. É muito complicado porque é caro fazer isso. Então a gente acaba aceitando, por exemplo, aquele conhecido ali ou alguém que foi indicado que é pintor de parede, né? Ou que faz obra e aí pode instalar um piso, um eletricista, um mecânico automotivo, um pintor, enfim. É muito difícil a gente ir numa loja ou contratar os serviços de alguém que tenha uma loja, porque os custos dessa loja recaem sobre o preço do serviço ou da mercadoria adquirida. E quem paga a conta no final das contas é a gente. Então, poxa, se eu for comprar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu vou consertar um carro. Ao invés de eu entrar numa oficina especializada, que seja referência, que tenha um galpão enorme, já tenha a própria autopeças lá dentro, com funcionários todos, que trata seu carro com cuidado, forra banco, volante e tal. Uma oficina dessa cobra caro. Por quê? Porque é caro manter uma oficina dessa. Então a gente acaba pegando o mecânico de rua. Em frente aqui da onde eu moro, tem um cara que faz reparos de veículos aqui na frente, na calçada. Eu não posso desmerecer a capacidade e o conhecimento dele. Só que, veja, ele já está numa situação complexa, porque ele está fazendo um serviço no meio da rua, que já não é permitido por lei, mas não vamos entrar nesse mérito. Ele está realizando a atividade dele com o veículo exposto, que já é ruim. Ou seja, você, dono do carro, assume uma parte do risco, entendeu? De repente, o veículo, acontece um acidente, teu veículo é abalroado, né? Na verdade, o termo não é abalroar, né? Enfim, um outro veículo se choca contra o seu, porque o seu está estacionado, né? Se choca contra o seu carro, é um prejuízo que o mecânico não vai conseguir arcar. Então, só em estar ali você já está correndo um risco. Você teoricamente está dividindo. Mas aí isso aconteceu, eu cobro dele. Cobrar como e aonde? Como vocês fecharam esse negócio? Aonde que você acordou com ele? Qual é o endereço da oficina dele? É ali na calçada?
Qual o endereço da casa dele? Você pegou? Então, é complicado. Eu sei que é complicado a gente pagar caro. Não, mas eu conheço um senhorzinho que trabalha aqui há 30 anos, o cara é o melhor mecânico do mundo e muita oficina aí, cara, como já aconteceu comigo, num outro carro que eu tive, botei numa oficina cheia de petit le faux e os caras praticamente que estragaram o carro. Não vou entrar aqui na questão. Então, sabe, é complicado. Eu sei que de um lado pesa a tua capacidade de financiar o reparo do seu veículo, da sua casa, a pintura ou a montagem do seu computador, né? E a outra é você poder ter lá, você precisa. Hoje em dia, carro, por exemplo, né? Já que eu estou usando o exemplo do carro, carro não é luxo, deixou de ser luxo há muito tempo. Carro é uma necessidade dentro de uma família. Se você é sozinho, você dá lá o seu jeito e anda de ônibus ou de Uber, que é andar de carro, né? Você só está trocando a propriedade. Mas você vai de ônibus, você é uma pessoa descolada, vai a pé, vai de ônibus, de bicicleta, mas tem certas situações em que o carro se faz obrigatório. Então quem tem família, quem tem criança, quem tem uma criança, de repente, com algum cuidado especial, ou uma pessoa com fragilidade de saúde, ela vai precisar de um carro, não tem jeito. Ah, eu pago o Uber, pago o táxi. Se você colocar na ponta do lápis, se o uso for frequente, você vai pagar muito caro por esse transporte. Então, enfim, voltando à situação, cuidado. Peça sempre as referências antes de contratar o serviço ou o produto. Já pergunta logo, olha só, eu preciso de nota fiscal de tudo que for feito. Porque você vai eliminar nessa exigência, você já elimina o mau caráter, o enrolão, a pessoa que gosta de dar um jeitinho de te... Como é que se diz? De te enrolar, tá? Então, faça isso, peça discriminado, direitinho, os valores, tudo com data. E se você fizer a contratação por telefone, eu sei que para ligação telefônica a nossa legislação ela é muito rigorosa. Então, para você gravar sem o consentimento do outro interlocutor, na verdade, não serve nem muito como prova. Os juízes costumam descartar isso, porque você viola um direito da pessoa. Agora, se você vai negociar e está na loja, no local da prestação de serviço ou da venda, peça por escrito o orçamento, peça por escrito a relação do que vai ser necessário e guarde, arquive. E de preferência não é um papel de pão escrito a caneta, é algo impresso com a logomarca da empresa, enfim. Faça, porque quando você se vê no dito pelo não dito, quando é de boca, ninguém prova nada. E eu já tive recentemente uma experiência de um prestador de serviços que simplesmente alegou, depois no frigir dos ovos, alegou que o que a gente tinha acordado era o dobro do que realmente nós tínhamos acordado e que estava ali. Mas infelizmente eu não tenho tudo isso por escrito, não tinha isso tudo por escrito. Então ficou o dito pelo não dito, eu paguei. Mas mediante a emissão de nota fiscal, com os valores discriminados. Para quê? Para que você possa posteriormente exigir os seus direitos na justiça. Então fica a dica aí, faça dessa forma. Vai fazer por WhatsApp? Lindo, de preferência por texto, nada por áudio. Porque por texto você printa a tela e você tem uma prova imediata do que aconteceu. Por áudio, às vezes a pessoa tem um problema de fala e aí vai ficar o subentendido. Não, eu falei, você que não entendeu e aí você aceitou. Enfim, você vai acabar produzindo provas contra você. Tem que ser por escrito, tá certo? É isso. Agora deixa eu correr atrás aqui de resolver apagar um outro incêndio. E agradeço a você que assistiu até aqui. Se você achar que eu mereço aí o carinho, deixa o teu like, né? Curte aí, compartilha, para que isso possa ajudar outras pessoas a se lembrarem na hora de contratar um serviço ou um produto, de exigir a nota fiscal, de antes pedir o orçamento com tudo que é discriminado, caso haja qualquer alteração no meio do caminho, que isso seja feito por escrito para que a gente não tenha que recorrer ao Código de Defesa do Consumidor ou, em últimos casos, na Justiça. Tá certo? É isso. Forte abraço mais uma vez. Fiquem com Deus.